Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, hoje quero falar com vocês sobre novidades que nos chegam de Espanha, nomeadamente através do regulador CNMC, que está a fazer alterações, ou melhor, está a começar a discutir a possibilidade de realizar algumas alterações sob o ponto de vista da regulação, nomeadamente à Telefónica. Eu digo-vos sempre, a Telefónica é a incumbente máxima lá do sítio, que é o equivalente à nossa Mel, ou seja, aquela que é detentora de postes, de condutas, e que naturalmente são sempre as que acabam por ser reguladas a determinada altura do campeonato para garantir que a concorrência se possa mover de uma maneira mais significativa e para garantir um pouco mais de concorrência. O que é que está em causa? O que está em causa é uma regulação denominada por Marco, lá, que acontece também em Portugal, que é um bocadinho à semelhança daquilo que eu já tinha tido a oportunidade de falar com vocês aqui, que a Digi recentemente foi, em primeiro lugar, identificado um problema de falta de concorrência e, em segundo lugar, houve esta medida regulatória por parte da ANCOM lá na Roménia, que foi, de facto, a necessidade de abrir o acesso no mercado grossista, ou seja, fornecer o acesso às suas infraestruturas às restantes operadoras para que elas possam lá chegar, e isto aconteceu com a Telefónica também há já muitos anos atrás. Aconteceu a mesma coisa cá em Portugal com a PT, e neste caso que também hoje em dia são muitos os postos, muitas as condutas que acabam por ser alugadas à própria Mel, por parte da NOS, da Vodafone, da Digi, das restantes, da própria Ligat, não é? Portanto, todas as operadoras que operam em Portugal, e até das próprias operadoras de fibras neutras também. Portanto, basicamente, existe um determinado momento em que o regulador confirma que existe falta de concorrência e percebe que existe uma pressão muito significativa por via dos acessos às condutas. Porquê? Fazer construção de rede com base na construção ou melhor, no desenvolvimento de uma rede do zero, com colocação de condutas, utilização de postes, colocação de postes, não sei o quê, é extremamente caro. Andar a partir estradas, andar a pedir licenças, andar a colocar elementos da GNR e da PSP nos locais onde isso está a acontecer, os constrangimentos que isto causa, isso é multiplicar várias vezes o investimento necessário para fibrar, por exemplo, uma região. E, portanto, os reguladores normalmente o que fazem é vão à incumbente, àquela que tem o monopólio dessas infraestruturas, que neste caso aqui em Espanha é a Telefónica, ok? E aplicam então essas medidas regulatórias, que nada mais é do que, dizem meus amigos, a partir de hoje passas a ter que fornecer esse acesso, sempre que operadoras precisarem dele. Consegues rentabilizar essa tua infraestrutura, ok? É positivo para ti, mas tens que ter aí um preço controlado, e que é controlado por mim, que te vai colocar aqui uns limites durante uns anos para fazer o quê? Fazer com que de repente seja muito mais fácil fazer chegar a fibra das concorrentes a esses locais e, portanto, em grande parte desses locais. Portanto, se existe essa infraestrutura dessa operadora, essa operadora já lá está, e em muitos sítios acaba por ser a única, ou quase a única, e de repente passa a haver uma, duas, três, quatro soluções nessa zona, e isso aumenta a oferta, e logicamente aumenta a concorrência e faz reduzir os preços. O que é que está neste momento em causa? O que está neste momento em causa é que a CNMC decidiu aprovar um início de um processo para que a Telefónica substitua essa regulamentação, a chamada Marco, e substituir isso por ou seja, um compromisso voluntário com um prazo de validade de 5 anos, que vai permitir, acima de tudo, a que a Telefónica possa fazer aumentos de preços nesse sentido, ok? Em que é que isso vai colocar em causa aqui a nossa situação? Do ponto de vista dos portugueses, nada. Mas isto já nos abre umas luzes do que poderá ser o processo futuro de desregulamentação da própria Mel, ou seja, das infraestruturas da Mel. Porque nós normalmente achamos que isto é para sempre, não é? Dizer assim, bom, então vamos fazer isto para aumentar a concorrência, mas e quando a concorrência já lá chegou? Permitimos que estes preços fiquem inalterados ad eterno, permitimos que as operadoras depois pagaram, ao fim e ao cabo, essas infraestruturas não possam rentabilizar mais ou não possam atualizar esses preços infinitamente. Não. Há um momento em que a medida deixa de fazer sentido. É como nós estamos doentes. Tomamos um antibiótico, chegamos ao fim da caixa,
não faz sentido continuar a tomar um antibiótico se já não estamos doentes. Não é? A partir daí, vives tranquilamente. Vives sem esse problema. Aqui é exatamente a mesma coisa. Ou seja, muitos anos se passaram desde a aplicação desta regulamentação e chegou a hora de atirar. E mais tarde ou mais cedo vai acontecer a mesma coisa em Portugal. Principalmente porque esta regulamentação tem uma importância numa primeira fase. Porquê? Porque as novas entrantes ou as operadoras que ainda não chegaram a essas zonas estão numa fase difícil de capex elevadíssimos para fazer chegar fibra a todo lado, e isto é uma forma de aligerar em parte esses investimentos e fazer com que elas consigam chegar de uma forma muito mais rápida e muito mais económica, e desse modo, em vez de chegarem se calhar mais uma, chegam 3, não é? E isso ajuda. O que acontece é que depois chega-se a estes momentos em que, por exemplo, em Espanha, neste momento, a Telefónica já nem sequer é, através da Movistar, a maior operadora em Espanha. É aquela que consegue ter ainda este poder significativo de mercado, porque vem ainda dos tempos em que tinha monopólio, mas já nem sequer é a maior. Neste momento, o grupo MasOrange já concentra em si a maioria da cota de mercado. Portanto, como é óbvio, a Telefónica, a determinada altura, percebe que não faz sentido. Principalmente porque este novo pedido, que que inicia a discussão por parte do regulador, isto é um pedido feito pela Telefónica para que olhe para isto. A Telefónica hoje em dia fatura sensivelmente 130 milhões de euros por ano com acesso a estas infraestruturas, e com este compromisso de 5 anos, que logicamente vai permitir a que a Telefónica passe a ter a possibilidade de aumentar anualmente em torno, creio eu, dos 17% ao ano os valores, ok? Isto vai permitir que a Telefónica passe de 130 milhões por ano para 273 milhões ao final do 5º ano. Ou seja, vai fazer com que, ao final destes 5 anos, com estes aumentos anuais, o valor aumente em 143 milhões de euros por ano neste aluguer de infraestruturas. E ao fim e ao cabo isto são empresas, não é? E as empresas, ora, se eu sou dono de infraestrutura e se já não estão em cima da mesa os pressupostos que fizeram no início, ou seja, a falta de concorrência e tal, já não existe, e se até já existe uma empresa que tem maior dimensão que eu, está na altura delas darem ao chinelo e está na altura delas fazerem as suas próprias coisas, ok? Mas isto depois tem aqui uma implicação significativa, por exemplo, para a Digi, não é? Porquê? Porque a Digi neste momento está, de facto, a construir a sua rede própria. Em parte pode ser positivo o facto de ainda não estar presente em tantos sítios. Porquê? Porque isto vai fazer com que as próprias operadoras possam, ou melhor, uma operadora como a Digi, possa nesta fase ainda olhar para o assunto e dizer assim, não, calma, se calhar eu ainda vou conseguir substituir aqui algumas alternativas, ou seja, já não ficar tão dependente, porque o mal é para aquelas que já estão completamente dependentes e que agora têm que fazer a substituição, não é? Se tu ainda estás em construção, pá, se calhar vou começar a negociar, porque assim, ao fim e ao cabo, elas acabaram todas por ir para estas condutas da Telefónica precisamente por uma razão, é porque o acesso ficou muito barato. Porque existem outras, existem condutas de água, condutas de eletricidade, condutas de gás, existem outras possibilidades de levar a fibra sem estar a abrir necessariamente infraestruturas novas, sem estar a fazer, mas se a opção mais barata era aquela, e se já era até uma infraestrutura preparada para telecomunicações, obviamente que grande parte não, todas acabaram por fazer essa passagem. Portanto, temos aqui, só para vocês terem mais ou menos uma noção, temos telecomunicações, temos a Adamo, a Avatel, a Colt, a Digi, a MasOrange, a Vodafone, temos as grossistas da Premium Fiber, a Elanta, a Lyntia, a Onivia, ok? E as próprias associações locais da Acotelém e da AOTEC já tinham alertado para esta questão numa carta enviada a Bruxelas falando sobre esta questão do monopólio de Telefónica. Só que eu pergunto, e agora aqui é uma pergunta, estamos mesmo à data de hoje ainda a falar de um monopólio que faça assim tanta diferença do ponto de vista das telecomunicações? Porque é assim, já não está chegada à altura de outros terem que fazer os investimentos? Já não está chegada à altura de pelo menos pagarem mais por esses investimentos? Não é esse o objetivo da consolidação? Ou seja, o facto de antigamente termos rede da MasOrange, da MasMóvil e da Orange, e hoje em dia termos
toda a rede junta e uma empresa só a concentrar em si uma cota de mercado gigantesca, temos uma Digi a crescer exponencialmente, termos outros operadores a crescer, não está chegada à altura de, já que se fala tanto em consolidação, não está chegada à altura de pagarem mais pelo acesso a essa infraestrutura? Faz sentido que se congele no tempo infinitamente o acesso a esta infraestrutura, porque também não é justo para a Telefónica, tal como não seria justo em Portugal, tal como não seria justo em mais lado nenhum. Ou seja, há um momento para cada uma das coisas. Há um momento para identificar um problema, há um momento para regular esse problema e há um momento para desregular esse problema. O problema é quando se senta em cima da regulação e se pensa que aquela regulação é eterna. E então aí deixamos de ter um problema de regulação e passamos a ter um problema de comodismo das operações que não querem depois ter os investimentos CAPEX necessários. Porque, no meu ponto de vista, isto só é um problema para as operadoras que acreditaram que esta medida seria permanente, que não seria um fator de pressão em cima da incumbente para garantir a abertura do mercado e para facilitar o acesso, e que seria mais uma medida que viria substituir a necessidade de investimento. Ou seja, que as operadoras nunca teriam que fazer esse investimento, ou que não teriam que, digamos assim, alternar ou diversificar os acessos, porque aqui vão ter sempre esta mama, ok? E esta mama vai ser eterna. Errado para quem pensou assim, ok? Agora, e é claro que isto vai ter implicações, aumentos de preços naquilo que é a ótica do investimento, ou melhor, naquilo que é, ou melhor, um investimento do lado dos gastos, vamos dizer assim, naturalmente acaba por sempre fazer uma maior pressão no lado do consumidor final. Porquê? Porque se vai ter que repercutir ao longo de toda a cadeia este aumento de preço. E este aumento de preço, como vêem, não é tão pouco assim. Estamos a falar de um aumento de 17% ao ano ao longo dos 5 anos seguintes, o que vai dar um aumento acumulado gigantesco. Mas, ao longo das últimas décadas, esse aumento não existiu. E, portanto, se não se utilizou este tempo para se poder pensar numa forma alternativa, porque o meu ponto de vista é, esta medida faz com que tu chegues lá. Depois de lá chegares e ganhares escala, como acontece, por exemplo, hoje com a Mas Orange, a partir daqui és tu o incumbente. És tu que tens que construir. Porque tu não podes estar sentado à sombra da bananeira a vida toda. Não é? Há uma determinada altura em que tu também tens que investir. E como eu disse aqui, tive a oportunidade de falar sobre isso, uma das razões pelas quais isto está a dar tanta celeuma é precisamente o facto de que isto foi apresentado como sendo uma solução fantástica, e isto fez com que os próprios rivais da Telefónica não olhassem para outras situações, como por exemplo as condutas das companhias de água, do gás, da eletricidade. Porquê? Porque precisamente os preços estavam tão baixos nestas condutas da Telefónica que nem se olhou para outra solução. Errado. Todas as operações que normalmente não colocam, ou melhor, se colocares todos os teus ovos no mesmo cesto, um dia deste pode correr mal. Na minha opinião, eu acho que isto só vai abrir uma oportunidade para que o próprio Estado, o próprio Governo também possa começar a rentabilizar parte dessas suas infraestruturas, da água, do gás ou da eletricidade, e já agora que utilizem esse dinheiro para modernizar e aumentar a resiliência dessas infraestruturas. É uma excelente oportunidade para o mercado funcionar. Agora, claro, vão haver aqui impactos muito diferentes dependendo da exposição em que cada uma das operações estiver. Por exemplo, cá em Portugal, a nós e a Vodafone seriam impactadas nesta empreitada, né? Vamos imaginar que a Anacom levantaria aquele acordo que existe hoje que regula esse acesso e os preços a que isso é feito e a forma como isso é feita. Vamos imaginar que isso cai e que de repente iniciamos num processo como este, que ainda não está fechado, é só um início, é um diálogo, e agora as operadoras e os envolvidos vão se poder pronunciar sobre isso. Mas claro que isto, se calhar para nós e para a Vodafone, teria um impacto menor, porque a nós e a Vodafone vão também já por si só tendo as suas infraestruturas próprias e vão tendo uma dependência menor. Se calhar para uma operadora como a Digi ou como uma operadora grossista como a DS Telecom ou o que seja, se calhar teria mais impacto porque estão mais dependentes nesta fase do campeonato. Mas isto são os riscos. O risco acima de tudo, por exemplo, olhando aqui para a questão da Digi, que está aqui a questão, a intenção de aumentar
de 14,2 milhões de residências cobertas com a sua própria fibra até março de 2026, para atingir 21 milhões até 2030. Tendo em conta que a Digi é uma operadora que tem uma margem de lucro muito curta, ok? Porque devido aos baixos preços, isto pode colocar em causa esta expansão significativa da Digi em Espanha, que passando de 14 para 21 milhões vai ter uma dimensão muito maior das cotas de mercado de fibra. Mas são os riscos do mercado. E apesar de eu ser um enorme defensor daquilo que é o modelo de Digi, eu não posso ignorar o facto de que a própria Telefónica também tem direito a poder rentabilizar ainda mais aquilo que é a sua infraestrutura. Ponto. Inclusive, a Telefónica escuda-se aqui numa ideia que é a questão francesa, onde dá conta que os preços, ou seja, ao final destes 5 anos, com estes 17%, os preços ainda estariam abaixo dos preços que hoje a Orange cobra em França aos seus concorrentes. Ok? E é interessante, porque a Orange aqui também vai ser afetada, mas aqui em Espanha. Ou seja, a Telefónica utiliza aqui um argumento muito, muito positivo, que é, ou muito forte para a sua causa, que é, então mas espera aí, então, mas a Orange está a chorar, por exemplo, cá em Espanha. Então, mas ali ao lado, em França, daqui a 5 anos, com aumentos de 17% ao ano, daqui a 5 anos eu ainda estou a cobrar menos do que o que vocês cobram em França hoje. Não é? Epá, é natural que isto ainda vai dar muito pano para mangas. Eu trouxe isto aqui porque, claro que isto vai ter efeitos na Digi, mais do que se calhar em outras, mas acima de tudo eu acho que pode ser, de alguma maneira, o futuro. Pode ser, não, vai ser o futuro. Mais ano, menos ano, mais década, menos década, a própria Anacom vai ter que desregular em parte isso, e naturalmente que isso causa depois uma possibilidade à Mel, que é a detentora de grande parte das infraestruturas, para conseguir rentabilizar ainda mais o negócio. Pá, e isto é um alerta. É um alerta principalmente para aquelas que são as operações em Portugal, seja a operação da Digi, seja a operação das outras operadoras, para começarem a pensar em soluções alternativas que não dependam de uma medida regulatória que mais ano menos ano pode ser levantada. E que depois coloque isso em causa, todo um modelo, não é? Que já por si só já está pressionado. Eu diria que mesmo para a Digi isto pode ser um pensamento significativo, até numa altura em que ainda não chegou assim a tanto sítio em Portugal, ainda tem uma porcentagem muito significativa para fibrar, começar a estabelecer acordos com outras entidades que se calhar até são mais caras agora, mas que num futuro próximo, com a desregulação, podem se tornar muito mais baratas e, acima de tudo, mais previsíveis para quem queira operar num mercado de uma forma a longo prazo, não é? Pensar numa infraestrutura a longo prazo. Eu acho que isto é motivo de reflexão, o que está a acontecer aqui em Espanha, porque eu diria que foi aqui a primeira a fazer este processo, pelo menos que eu tenha tido conta. Normalmente pensa-se muito do momento da regulação, mas esquece muito o momento em que essa regulação desaparece e os efeitos, às vezes, negativos que essa regulação cria, que é a inércia por parte dos outros em deixar de investir, em deixar de pensar em alternativas, em simplesmente sentarem-se à sombra da bananeira e utilizarem uma infraestrutura que já existe, mas que logicamente não poderá ficar a esses preços a vida toda. Chegou a altura de ver o que é que isto vai dar, ainda vai haver muito caminho pela frente. Isto agora vai para a consulta pública, todos vão ter que pronunciar, até que a CNMC tome uma decisão, mas fica o alerta, vamos ver como é que isto evolui no decorrer dos próximos anos. Um grande abraço a todos, diz-me nos comentários o que é que tu achaste e vemos no próximo Viciado Comenta.